Olá turma, hoje nós vamos falar sobre fibras ópticas, tá? Já começamos a falar sobre os meios de transmissão. Sabemos que os meios de transmissão eles podem ser classificados de duas formas. Eles podem ser meios guiados, que se utilizam de um cabo, de um fio, como podem ser meios de transmissão não guiados. Nesse caso, eles são meios de transmissão wireless, né? São os que a gente utiliza no nosso Wi-Fi, utilizamos nas ondas de rádio, no infravermelho, entre outros. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a fibra óptica. Então o que é a fibra óptica? Na verdade a fibra óptica é um filamento de vidro. Ele é constituído basicamente de vidro, é um vidro bastante puro, né? Justamente para poder emitir os dados. E esses dados são emitidos na forma de luz. Então esse filamento de vidro ele consegue transmitir essa informação digital a uma velocidade altíssima, né? Podendo chegar a 40 gigabits por segundo, tá? Lembrando, não é bytes, nós estamos falando de gigabits por segundo. Se quiser saber a taxa de transferência, tem que fazer uma conversãozinha que a gente já aprendeu como é que se faz. E o fato interessante é que a fibra óptica, diferente dos outros meios de transmissão, eu consigo garantir uma alta velocidade de transmissão dos dados com uma distância bem maior do que os outros meios. A gente viu que no cabo trançado, a gente conseguiu uma distância de 100 metros, né? Quando você passava disso, o sinal ele acaba sendo atenuado, ele acaba sofrendo muita interferência, ficando fraco, né? No máximo a gente conseguiu cabos com 200 metros, mas você não tinha uma taxa de transmissão muito boa. Com a fibra, devido às suas propriedades físicas, né, constituída de um vidro, e os dados são emitidos na forma de luz, então nós temos uma alta velocidade a uma longa distância. Então isso revolucionou, né, as redes de computadores como um todo. Não é à toa que hoje é o meio de transmissão mais rápido que nós temos para poder trocar informações entre dois dispositivos. Para garantir mais velocidade, todo o sinal é transformado na forma de luz, como eu falei para vocês, né? Essa transformação ela é feita por meio de conversores. Então você tem lá uma informação, um dado, que ele está no formato de pulsos elétricos, né, no fio de cobre ou no equipamento, no computador. E para essa informação ser transmitida pela fibra, tem que um conversor pegar esses dados, fazer uma conversão em luz e emitir pela fibra. Lá do outro lado da fibra vai ter um outro conversor que vai receber esses dados na forma de luz e converter nos pulsos elétricos para emitir para as máquinas para que elas venham interpretar essa informação. Uma fibra ela tem basicamente duas partes. Vai ter um núcleo, que é por onde se propaga aquela luz, e vai ter uma casca, que serve para manter aquela luz confinada dentro do núcleo, porque se eu não tiver essa proteção, a luz acaba ultrapassando e acaba perdendo dados ou tendo alguma outra perda de sinal. Então, para exemplificar melhor, trouxe aqui um esquema para vocês entenderem. Então nós temos aqui as ondas eletromagnéticas, nós temos um transmissor. Então esse transmissor ele converte essa informação de uma forma que consiga trafegar pela fibra. A energia luminosa é transmitida, o receptor recebe essa energia luminosa e converte no sinal anterior, que é em ondas eletromagnéticas ou qualquer outra forma de guardar, armazenar essa informação. Então, para isso, né, existe a necessidade de elementos além das fibras. Então não é simplesmente eu tenho uma fibra e vou conectar no meu computador, vou conectar no roteador que vai funcionar. Eu preciso ter receptores para poder fazer essa conversão, como também preciso ter transmissores, porque são eles que vão fazer essa mudança, né, do sinal elétrico para o sinal luminoso e vice-versa. Uma grande vantagem é que essa forma de transmissão de dados ela é imune à interferência eletromagnética, né, porque já que ele transmite luz e não sinais elétricos, então não tem interferência elétrica. A gente viu que nos outros meios de transmissão sofria-se bastante com essa interferência, tanto que você tinha várias categorias de cabos, várias categorias, né, de proteção para tentar
evitar aquelas interferências indesejadas que ocorriam, pois aquelas interferências poderiam corromper os dados, poderia haver uma perda do poder de distribuição, de transmissão daquele meio. Então isso era muito prejudicado. Então na fibra, além de eu poder ter uma alta taxa de transmissão, eu tenho alcance bem maior, ou seja, nós temos longas distâncias e temos menos interferência. Na verdade não tem interferência, né? Porque nós estamos falando de luz, então a luz ela não sofre essa interferência. Os fios de fibra eles são muito finos, né? A gente até já ouve falar que os fios de fibra, né, ele tem a espessura ali de um fio de cabelo. Na verdade existem várias categorias de fios com diferentes espessuras que a gente vai conhecer um pouco mais. Então aqui, para criar esses links de longa distância, quando essas fibras quando elas são utilizadas no meio terrestre, o normal é que se cavam valas, né? Então isso é muito comum nas margens das rodovias, a gente verificar identificações onde há passagem de fibras. Então, como hoje é o nosso meio de transmissão mais rápido, que permite um maior alcance, então a forma mais inteligente de se ligar esses dispositivos distantes, né, esses grandes roteadores, para que haja toda essa comunicação, é por meio da fibra. Então essa fibra ela vai dentro da cidade pelos postes, né? E quando não há poste para poder fixar a fibra, ela tem que ser enterrada, então ela vai por meios subterrâneos. Aqui na imagem vocês podem visualizar, né, essas mangueiras, na verdade, elas contêm diversas fibras aqui dentro, e aí é cavada uma vala e é enterrado, né? Vez ou outra acontece por algum problema, um acidente, alguém faz uma perfuração próxima e acaba rompendo alguma fibra, e esse rompimento leva à perda de sinal em alguma cidade, né? Uma cidade pode ficar sem conexão de internet, ou conexão de telefonia, ou qualquer outro meio que algum dispositivo que se utilize dessa transmissão. Existem cabos adicionais, né? A gente vê que quando você vai colocar essa estrutura, essa infraestrutura, ela tem um custo, não é barato, e por ter um custo alto, não é bom que você fique a todo momento, né, mexendo no solo, desenterrando. Então, eles colocam geralmente muitos cabos de fibra óptica, além do que é preciso, né, para caso haja algum problema, ou eles queiram expandir a comunicação, eles utilizam esses fios que estão de reserva. Esses fios de reserva, eles são chamados de fibras escuras, né, escura justamente porque não há passagem de luz, porque não está sendo utilizada, ou do inglês dark fiber. Vantagens, algumas vantagens das fibras, né? Banda passante é alta, a gente já sabe que a velocidade de transmissão dos dados é bastante alta. Perda de transmissão é baixa, né? Porque não vai sofrer interferência. O tamanho, né? Considerando que um fio, né, dessa fibra, ela tem ali a espessura próxima de um fio de cabelo, então você consegue utilizar em grandes quantidades. Então, tanto é pequeno o tamanho como o peso também, é bem mais leve. É imune a interferências eletromagnéticas, como nós já falamos. E a matéria-prima é abundante, né? Ela é fácil de ser encontrada. Desvantagens, né? Nós também temos desvantagens. Primeiro é a fragilidade. Essas fibras, justamente por elas serem tão finas, elas são mais frágeis, então facilmente elas se quebram, principalmente se ela não tiver uma boa proteção. Uma outra desvantagem é a dificuldade de fazer essas conexões, né? Hoje já está bem mais fácil, nós temos diversos conectores, a fibra se tornou, né, mais popular, digamos assim. Hoje você já tem várias cidades, né, começando a montar a sua infraestrutura de fibra ótica para que as pessoas, né, usuários comuns possam ter acesso, mas existe ainda dificuldade dessas conexões, né, principalmente quando você tem rompimento de fibra. E aí fazer essas conexões ela tem um custo maior, é necessário um pessoal especializado. Um outro problema, né, é a questão da alimentação dos repetidores. A fibra em si ela não precisa de energia elétrica para funcionar. Porém, quando você tem uma distância muito grande entre os dois pontos, o ponto de recepção e o ponto de transmissão,
e você precisa colocar algum retransmissor, aquele retransmissor ele precisa de energia elétrica, então você tem que levar a energia elétrica até o transmissor. Então imagina que eu vou pegar uma fibra daqui de Teresina e eu vou ligar direto até São Paulo. Então não tem como eu pegar uma fibra só e ir até lá. Eu tenho que ter vários repetidores que vão dar uma potencialização desse sinal. E esse repetidor ele precisa ser alimentado. Quando você tem no meio da cidade ou em rodovias, isso fica mais fácil, porque geralmente tem próximo ali alguma cidade, então você consegue puxar ali energia para poder alimentar aquele repetidor. Mas tem outros casos que é bem mais complicado. Você imagina só, eu pego uma fibra e pelo oceano eu coloco essa fibra para ligar aqui do Brasil para a Europa. E aí eu tenho diversos transmissores nesse caminho. Como é que eu faço para alimentar esses transmissores? Então aí já tem toda uma complexidade, não é algo tão simples. Falta de padronização, ainda por ser algo, né, não é tão recente, mas está se tornando mais popular, ainda existe uma padronização melhor. É necessário que os fabricantes eles comecem, né, já que está se tornando popular e o uso está aumentando cada vez mais, que existe uma padronização. Tipo de fibra. Nós temos dois tipos de fibra, basicamente. Uma fibra ela pode ser multimodo, chamado MM, ou pode ser monomodo, né, chamado SM. Esse S é de single, né, single. Então, como é que é multimodo? No multimodo você tem um feixe de luz. Esse feixe de luz ele viaja ao longo do seu trajeto fazendo diferentes refrações nas paredes. Tá? Então observa só, aqui eu tenho uma fibra, esse azul representa o núcleo que eu falei para vocês, e esse cinza representa a casca. Então aqui eu tenho uma luz entrando, aqui é a informação, certo? Aqui já tem um transmissor que transformou os dados em luz. A luz entra aqui pela fibra e ela vai sofrendo diversas reflexões e refrações aqui dentro até chegar no seu destino. Essas são as fibras multimodo. As fibras monomodo, ela tem um único sinal de luz que é transportado de forma direta. Então ela vai, ela não sofre, né, essas refrações internas. Logo, o núcleo é muito mais fino para que seja possível emitir esse único feixe de luz sem sofrer tantas refrações. Então você tem que ter um núcleo bastante estreito e uma casca grossa bem mais robusta para fazer essa proteção. Multimodo tem a característica de que nós temos vários sinais de luz que são emitidos ao mesmo tempo. Geralmente o transmissor utiliza um aparelho de LED para emitir essa luz e eles se transmitem de duas formas. Ele pode ser índice degrau e índice gradual. O índice degrau, você vê que os raios eles são retos, né? Ele não sofre tantas mutações e eles são desorganizados. Aqui no índice gradual, os raios eles já são mais organizados, tá? Ele tem uma frequência mais bem estruturada. Tá? O núcleo, aqui nós temos o tamanho do núcleo de 50 a 60 micrômetros, ou seja, unidade muito pequena, tá? E são utilizados em transmissão de curta distância, geralmente 2 km. Então aqui nós temos um limite de 2 km. Se a gente for comparar com os cabos par trançado, que é até 100 metros, nós já temos um alcance bem melhor. Tá? Claro que ainda é pouco, mas já temos um alcance maior. E as monomodo? A monomodo é apenas um único feixe, é uma única fonte de luz, um único feixe de luz, e geralmente utiliza-se laser para enviar as informações. O núcleo é de 8 a 10 micrômetros, ou seja, bem menor ainda, tá? E geralmente é utilizado para longas distâncias. Então você consegue ter aqui 80 km. Então eu consigo ter uma fibra 80 km de extensão sem precisar de um repetidor. Então a distância já é bem maior. Claro que, consequentemente, você tem um custo, um preço também maior. Você tem uma fibra que é muito mais fina, consegue ter um alcance maior, mas o custo também ele é bem maior. Geralmente é utilizado para fazer essas ligações, né, internacionais entre os países, entre ilhas, entre os continentes, como nós temos aqui um mapa com várias fibras ópticas, né, que são fibras submarinas, que ficam depositadas no fundo do mar e permite que a comunicação ocorra entre os continentes.
E os conectores, nós temos já diversos tipos de conectores, né? Quem tem fibra ótica em casa, se observar lá no seu roteador, você vai encontrar algum desses conectores. Nós temos aqui os mais comuns, é o SC, o LC, o ST e o MTRJ. O ST para redes gigabits, né, rede que tem uma velocidade considerável, utilizado tanto para cabos multimodo como monomodos. Os LC são os mais utilizados nas fibras monomodos, que são aquelas fibras de maior alcance, são os conectores LC. Temos os conectores ST, que é mais antigo, também muito popular nas fibras multimodo, nessas fibras que é de uso mais residencial, de uso em escritórios, em empresas, né? Nós temos o MTRJ, que ele já está caindo em desuso, né? Ele tem sido substituído pelos anteriores, tanto pelo SC como o ST.